Olá, eu sou Fernanda de Souza Almeida e seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Dançarelã. Bom, quando eu digo que a dança na escola, a formação de professores e professoras em dança, as licenciaturas em dança, a pesquisa em dança, especialmente a pesquisa em dança e educação, os estudos sociais da infância e outros temas que eu tenho trazido até aqui, que eles são recentes, é porque eu estou me baseando em dados historiográficos, nas leis e nos documentos nacionais e estaduais que foram publicados. Na verdade, cada um desses assuntos tem a sua própria história, a sua própria contextualização, leis, documentos. Há, por exemplo, pesquisas inteiras só sobre os percursos da sociologia da infância e suas diferentes correntes de pensamentos e autores. Ou sobre a dança nas políticas públicas educacionais. Ou sobre a criação dos cursos superiores em arte, teatro e dança. E é claro que eu conheço mais o contexto de Goiânia e de São Paulo, então acabo falando mais a partir deles. E pela extensão territorial brasileira, há muitas outras situações acontecendo. Mas a ideia desse canal é a gente bater um papo sobre os temas que vão envolver o universo da dança, educação e infância. Fatores que influenciam, os desafios, as brechas que vamos encontrando e os apoios na legislação para a realização dos nossos projetos. Então, hoje eu vou fazer um recorte, uma síntese para comentar a recém-trajetória da pesquisa e da formação em dança no Brasil. E o próximo vídeo fica, então, para a gente falar dessa trajetória da dança na escola e um pouco dos estudos da infância. Combinado? Bom, a criação do primeiro curso de dança foi em 1956, na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, na UFBA, em Salvador. E somente 2 décadas depois é que aconteceu em outras localidades, como em Curitiba, na Unespar, e em Campinas, a Unicamp, o Rio de Janeiro, com a UFRJ. 20 anos mais se passaram e surgiram as graduações de Viçosa, na UFV, Porto Alegre, na UERGS e em algumas outras faculdades de São Paulo e Rio de Janeiro particulares, entre elas a Embi Morumbi, a PUC, a Faculdade Paulista de Artes, a Faculdade Angel Viana. Mas a extensão, a expansão, o fomento mesmo do ensino superior entre licenciatura e bacharelado em dança veio com um programa de apoio à reestruturação e expansão das universidades federais chamado de REUNE, que aconteceu entre os anos de 2008 e 2018. Esse programa, o REUNE, abriu a possibilidade da implantação dos cursos em licenciatura e bacharelado em dança em quase todas as capitais brasileiras, inclusive na UFG, em Goiânia, onde eu trabalho. Dá para perceber que há uma história recente de formação de professores e professoras em dança quando comparamos com as demais áreas do conhecimento que estão nesse grande campo das ciências humanas, letras e artes. Se por um lado essa jovialidade faz com que os docentes que estão dando aula nas graduações em dança venham de diferentes formações, diferentes áreas do conhecimento e com diferentes trajetórias artísticas, por outro, transborda em luta, em dedicação e engajamento político na consolidação dos cursos e com a própria dança e com a dança na escola. Eu vejo isso nas reuniões, nos congressos, nos artigos. Há um movimento muito forte em prol para construir, valorizar e efetivar. Então, assim, apesar de terem vindo de diversas áreas, por uma questão da formação ser recente, né? Esse engajamento, essa preocupação é muito forte e é muito presente dos professores em dança. Para que a formação dos próximos profissionais seja uma formação crítica, com vistas à emancipação e autonomia, almejando, então, a modificação e o questionamento dos modelos pré-existentes de dança que estão pautados na coreografia e nesse ensinar e aprender baseado na reprodução de passos codificados.
Além do reúne, a inserção da dança nas leis e nos documentos federais no final da década de 90, tais como os antigos parâmetros curriculares nacionais ou os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, começou a gerar uma necessidade de mais professores e professoras licenciadas e capacitados e capacitadas a trabalhar com essa linguagem na escola, estimulando o comprometimento das universidades com a formação e com a pesquisa em dança. Somado também a uma discussão nessa mesma época sobre a formação em dança dever ficar a cargo das licenciaturas em educação física ou se a dança é uma área de conhecimento autônoma, com saberes e fazeres específicos vinculados ao campo da arte. Todo esse movimento engajou os profissionais que já atuavam nessa seara, impulsionando, acelerando e organizando a dança como campo de conhecimento, especialmente a produção científica na área. Assim, a pesquisa acadêmica em dança no Brasil se multiplicou a partir de 2005. Veja, recente. Marcada por congressos, encontros de universidades, reuniões nacionais de grupos de pesquisa, acordos institucionais, entre outros. Aqui eu quero destacar os congressos nacionais da Federação de Arte Educadores do Brasil, o CONFAEB, que iniciou em 1988, que debate o ensino das artes como um todo, que eu falei um pouquinho para vocês no evento anterior, no vídeo anterior, que ainda está com uma ênfase maior para as artes visuais, um pouco mais para a música, e o teatro está ganhando espaço. Então, a dança tem bastante caminho aí, especialmente nessa discussão, nesse congresso, Também tem, a partir do ano de 2000, a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, a Abrace, com seus eventos acadêmicos. A Abrace já tem um foco nos programas de pós-graduação em artes da cena. Artes da cena são teatro, dança, circo, performance e outras formas híbridas. Tem também os congressos e os encontros da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, a ANDA, que foi criada em 2008, o Encontro Nacional de Pesquisadores em Dança, chamado Ingrup Dança, os seminários de dança do Festival de Dança de Joinville e o Seminário Nacional de Arte e Educação de Montenegro. Esses são alguns que eu gostaria de destacar, porque tem uma produção efetiva e significativa no campo da dança e da educação, mas existem muitos outros excelentes pelo Brasil. Todas essas associações, todos esses eventos, todos esses grupos, todas essas reuniões têm militado em favor da arte, da valorização, legitimação e ampliação da dança como uma área de conhecimento, com ações frente aos ministérios federais, secretarias estaduais de educação e cultura, cursos de graduação, reitorias, editoras de livros, revistas científicas, grandes mídias, tudo isso tentando e contribuindo para uma mudança efetiva na formação do profissional, nos diferentes espaços educativos, não só no formal, mas no não formal. E na pesquisa, nas políticas públicas e em todo o cenário profissional de uma maneira geral. Mas por que é importante saber isso? Por que eu estou trazendo isso nesse vídeo? Primeiro porque tem gente que não sabe que existe graduação em dança, que existe uma formação específica do professor, da professora, para trabalhar na escola com a dança. E é uma formação de 4 anos, que envolve tanto as questões educacionais como as questões artísticas e a interface delas. E segundo, para que fazer essa retomada histórica? Porque voltar aos rastros do passado, sobre os caminhos já percorridos, nos ajuda a compreender o presente e a projetar o futuro. Essas contextualizações nos situam e nos dão base para agir a partir do que foi construído, para a gente poder escrever as nossas próprias histórias de ensino, pesquisa e formação em dança, valorizando essas descobertas, os avanços e os procedimentos já elaborados,
né? É como a Ana May Barbosa disse em uma palestra que eu assisti em 2011 no Instituto de Artes da Unesp. Ela vai usar a metáfora do estilingue, que é exatamente quando a gente puxa o estilingue para trás que a gente consegue ver a pedra voar. E quanto mais longe, quanto mais eu estico esse estilingue, mais essa pedra voa, né? Então, mais impulsão eu tenho para seguir, para prosseguir e para evoluir. E aí, esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho melhor os desafios que nos são colocados hoje em dia sobre a pesquisa e a formação de professores e professoras em dança, que eu falei anteriormente? Assim, a gente para de se queixar dessa formação recente, de não ter vaga, e de se vitimizar, e passa a ter uma postura mais ativa e protagonista para contribuir com a área, não é? Bom, conta para mim aqui embaixo se você está gostando desses assuntos, e te vejo no próximo vídeo sobre os percursos da dança na escola e os estudos sociais da infância. Até!